Josias, como é que você analisa aí a expectativa para a eleição americana? Empate técnico, como traz Jamil, uma eleição também muito apreensiva nesse momento, já que todos ficam pensando o que Trump pode fazer caso ele seja derrotado às urnas. O pior de tudo é que ele sinaliza já a intenção de questionar o resultado se o resultado lhe for adverso, né? O Trump, de tão previsível, ele deixou de ser aquele personagem de 2020 que muitos ainda colocavam em dúvida. Agora não há nenhuma dúvida, todo mundo conhece o personagem e sabe que se ele perder a eleição vai haver questionamento, né? Mas o que mais impressiona, Fabiola, é o fato de que o Trump chega a essa disputa com possibilidade real de ganhar a Casa Branca, né? Então você vê como nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Porque com toda a precariedade do Trump, com todo o seu comportamento tosco e antidemocrático, ele tendo uma adversária previsível do outro lado, uma adversária que guerreia dentro do quadrado democrático, ele está lá na situação de empate técnico e podendo vencer essa eleição, né? Isto na principal potência do mundo, naquela que já foi considerada, ou que se considerava, o país se considerava um modelo de democracia, né? E estamos vivendo isso nos Estados Unidos e em outras praças, inclusive no Brasil. Isso, evidentemente, mostra uma situação que é análoga à que nós vivemos no Brasil e que pode se materializar também aqui, Fabiola, com opções temerárias lá em 2026, se nós não nos cuidarmos. O Thales, a gente vê aí essa situação do Donald Trump, né, nesse final de semana, por exemplo, muitas fake news sendo divulgadas pelas redes sociais, inclusive algo muito semelhante do que a gente viveu aqui na eleição brasileira, né, eleitores falando que estão tentando votar em tal candidato, e dizendo que não conseguem. Está acontecendo aí vídeos falsos divulgados nas redes sociais, mostrando que as pessoas estão tentando votar em Trump e não conseguem. Eles montando um terreno para uma possível derrota de Trump. Como combater tudo isso, né, Thales? É esse fenômeno que a gente vê se repetindo também nos Estados Unidos. Pois é, a história se repete, quando se repete como farsa ou como tragédia. O Trump possivelmente vai repetir a mesma farsa que ele montou durante o governo dele, durante as eleições passadas. Para o mundo, é claro que o Trump vai influir nos rumos da humanidade caso ele seja eleito. O pior de tudo não é só o fortalecimento do ultraconservadorismo, mas também o que ele vai fazer de mal pela proteção do meio ambiente. Creio que aí é o principal problema para o Brasil. O principal problema para o Brasil é a política anti-meio ambiente do Donald Trump, por exemplo. Tínhamos aí uma previsão do Biden de contribuição de 500 milhões para a defesa do meio ambiente no Brasil, que com o Donald Trump provavelmente isso não será efetivado. Então, tem esse principal problema. O outro problema é com o fortalecimento da extrema-direita, dos ultraconservadores no mundo, se isso vai fortalecer o Bolsonaro aqui. Creio que as instituições brasileiras estão muito assustadas com o que o Bolsonaro produziu. O Bolsonaro produziu uma guerra contra o Supremo Tribunal Federal, uma guerra contra a democracia, uma guerra contra o Congresso, também contra o Congresso. Então, essa guerra que ele produziu contra as instituições, creio que vai fazer com que as instituições se protejam no caso de uma eleição do Trump, não voltando atrás nas punições ao Bolsonaro. Não creio que o Bolsonaro será beneficiado em termos de anistia, revisão das penas que ele provavelmente às quais ele provavelmente será imposto. Não creio nisso. Creio que as instituições estão com pavor do retorno do Bolsonaro. E o Trump traz esse fantasma.
E esse fantasma vai fazer as instituições democráticas reagirem. É muito curioso, né, Thales, entender aí os motivos que as pessoas estão escolhendo Trump. E entre eles, o Jamil falou vários, entre eles a questão econômica. Pois é. A gente tem que ter em mente que o raciocínio do conservador brasileiro, latino-americano, é muito semelhante ao raciocínio do conservador norte-americano. O sujeito chegou a um ponto de que se considera elite e que não quer que outro ameace a posição dele. Então, ele chegou lá nos Estados Unidos, ele conseguiu o green card dele. Ele não quer ver Sim, isso ameaçado é. por um outro latino que esteja querendo Voltamos. também imigrar. Pessoal da TV voltando agora conosco, tá? Ele está falando justamente sobre essa escolha de Donald Trump. Quando a gente fala da escolha, a gente também pode colocar os nossos dois líderes aqui, o presidente atual da República, que declarou voto à Câmara, falou na verdade está torcendo pela vitória dela, Kamala Harris, e Jair Bolsonaro, o ex-presidente, que a gente sabe desde sempre, um apoiador de Donald Trump. Ontem, Bolsonaro gravou um vídeo de apoio a Donald Trump. Na mensagem, ele diz que o candidato republicano é a certeza de um mundo melhor. Bolsonaro se apresentou como um líder brasileiro que está inelegível sem ter cometido um crime sequer. Ele gravou o vídeo em português, mas colocou a legenda em inglês lá também para o público americano. Vamos assistir. A volta de Trump, a certeza de um mundo melhor, sem guerras, terrorismo e o retorno da liberdade em toda a sua plenitude. Em nome dos brasileiros que amam a Deus, amam o Estado de Israel, respeitam a família, a propriedade privada, o livre comércio e a liberdade de expressão, os nossos votos de sucesso. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, inelegível, sem ter cometido um crime sequer. Estamos juntos. Aí teve esse bonezinho também para complementar o cenário, né, Josias? Vamos lá, essas falas de Jair Bolsonaro, esse apoio a Donald Trump, que impacto isso tem aqui no Brasil, né, Josias? Eu não sei se tem algum impacto nos Estados Unidos, nos brasileiros que moram lá, mas a ligação entre eles já é tão clara e nítida que fica meio até óbvio, não? É muito óbvio. E o efeito prático nos Estados Unidos é zero, nulo, né? Evidentemente, o Bolsonaro, quando faz uma manifestação pró-Trump, ele está fazendo uma manifestação em favor de si mesmo. A vitória do Trump cria estimula uma onda conservadora que já está presente na Argentina, já está presente em outros países e contribui para o cenário que o Bolsonaro tenta recriar, né? E ele imagina que esse retorno, ou eventual retorno do Trump à Casa Branca, favorecerá o movimento que ele comanda no Brasil, um movimento de vitimização, de busca de uma anistia no Congresso Nacional ou de uma reversão dos resultados adversos a ele no Judiciário. Por ora, ele foi condenado apenas à inelegibilidade. O TSE o declarou inelegível. Foi a única pena a que ele foi submetido por enquanto. Aliás, saiu barato. Depois de tudo que ele fez na presidência, por ora está barato, mas não vai ficar nisso. Sabemos todos que estão por vir as condenações criminais contra o Bolsonaro. E ele imagina que uma eventual vitória do Donald Trump criará um ambiente mais favorável para que ele obtenha a sua reabilitação política para poder concorrer às eleições presidenciais de 2026 no Brasil. Eu troquei uma mensagem de zap com um ministro do Supremo, agora cedo, perguntando para ele se ele achava que uma vitória do Trump poderia influir no andamento desses inquéritos que correm contra o Bolsonaro. Ele respondeu uma frase muito seca: chance zero de influir. Então, do ponto de vista judicial, é muito improvável que a eventual vitória de Trump nos Estados Unidos contribua para reabilitar o Bolsonaro. Se isso não acontece no judiciário, a outra alternativa é o legislativo. Hoje,
no Congresso Nacional, a proposta de anistia do Bolsonaro é minoritária. Ele não tem maioria para aprovar a anistia, ainda não tem maioria nem para aprovar a anistia dos encrencados lá no 8 de janeiro. A autoanistia, a anistia dele próprio, aí mesmo aqui a maioria ainda não se formou. Está longe disso, né, de se formar uma maioria pró-Bolsonaro no Congresso, pró-anistia do Bolsonaro. Então, o efeito desse apoio do Bolsonaro, Fabiola, ao Donald Trump é nulo. Frases do Bolsonaro, Thales, que eu te jogo e reforço.